Olá, senhores! Estamos de volta e agora falando especificamente de bens complementares. Nós falamos lá do bem substituto quando eleva o preço de um bem substituto, de um bem, o que acontece com o seu substituto? Eleva também a demanda. Professor, será que essa mesma lógica ocorre aí com os bens complementares? Vamos ver. Pessoal, iniciando os nossos estudos sobre bens complementares, nós temos aqui X e Y. São considerados dois bens complementares quando o aumento de preço de um deles gera queda na quantidade demandada do outro. Mas antes de nós entrarmos nessa seara aqui, nós temos que fazer essa observação. Quando eles são complementares, quando eles em conjunto devem satisfazer uma necessidade inerente. Pessoal, façam suas anotações. Bens complementares são consumidos conjuntamente. Bens complementares são consumidos em conjunto. Professor, o senhor pode dar exemplos básicos? Achocolatado e leite são consumidos em conjunto. A vestimenta de cima com a vestimenta de baixo, né? Calça e camisa gola polo, por exemplo, são consumidos conjuntamente. Combustível e automóvel, né? Não tem como você ter um sem ter o outro, então são consumidos conjuntamente. Pão com mortadela, né? Para alguns. Então nós vamos aos nossos exemplos aí. Lembrando, bens complementares são consumidos conjuntamente, ou seja, consumidos concomitantemente. Então, nessa prática, um bem complementar perfeito, ele deve ser consumido em conjunto com outro, pois somente juntos, olha aí que eu coloco, satisfazem uma necessidade inerente. Ou seja, você tem aqui, e agora vamos aos exemplos, né, que é o que fica mais prático para o nosso entendimento aqui do que são bens complementares. E aí você tem um aumento de preço, né, vou colocar aqui também, um aumento de preço de um deles gera queda na quantidade demandada do outro. Professor, como assim? Agora embolou, hein? É muito simples. O aumento de preço de um deles gera queda na quantidade demandada do outro. Por exemplo, muita gente hoje já se consome, né, café sem açúcar, mas antigamente era inerente se consumir café com açúcar. Então vamos ao exemplo do café, o adoçante do açúcar. O aumento de preço de um deles gera queda na quantidade demandada do outro. Você pensa as pessoas que consomem um café com açúcar, se você aumenta muito o açúcar, né, ou o adoçante, o valor, aumenta muito o preço de um, gera queda na quantidade, porque muitas pessoas não consomem, por exemplo, um café, um chá ou uma outra bebida sem que ela tenha açúcar. E se ela tiver, e para consumir ela sem açúcar, já que eu não consumo, eu diminuo o meu consumo desse tipo de bebida que leva açúcar. Pão francês com mortadela. Professor, eu só como pão com mortadela. Beleza, aumento na quantidade, né, no preço da mortadela, o que pode gerar? Uma diminuição na quantidade de pão consumido. Porque, digamos, exemplos hipotéticos, tá, pessoal? As pessoas que não comem pão com manteiga ou com queijo, né, só gostam de consumir com a mortadela. Se você aumenta muito o preço da mortadela, você diminui a quantidade demandada pelo pão francês. Um exemplo clássico que é muito interessante é a gasolina e o automóvel, né? Você tem um preço do automóvel lá em cima, às vezes as pessoas deixam de comprar o automóvel. Logicamente, se as pessoas deixam de comprar o automóvel entende-se que utiliza gasolina ou qualquer outro combustível, você tem uma queda na quantidade de combustível, ou seja, um aumento significativo no preço do automóvel, as pessoas deixam de comprar o automóvel e você tem uma queda significativa na quantidade de gasolina ou de combustível consumido ali. Professor, é isso mesmo? Olha o exemplo do achocolatado. Será que você, digamos que você
só consuma, lembrando que aqui são exemplos hipotéticos para ficar melhor para o seu aprendizado. Digamos que você só consuma leite com alguma mistura, ou um achocolatado, ou um Nesquik ali, né? Morango, alguma coisa. E aí, digamos que você só consuma assim, né? Esse achocolatado, esse leite com algum desses achocolatados, alguma dessas misturas. Professor, porque eu odeio beber leite puro. Beleza. E aí, aumentou em 1000% o preço dessas misturas achocolatados. Você continuará consumindo leite? Provavelmente não, porque, né, no nosso exemplo, você não bebe leite puro. Pessoal, é isso que eu estou mostrando para vocês. Se você tem um aumento significativo no preço do achocolatado, o que acontece na quantidade demandada por leite? Ela cai. Professor, vamos para o gráfico? Vamos para o gráfico. E eu dei exemplo para vocês que é muito mais simples e didático de entender do automóvel e do combustível. O automóvel e o combustível são considerados bens complementares, ou seja, são consumidos conjuntamente. Não deixe de fazer suas anotações não, né? Quando se tem um aumento significativo nos preços dos automóveis, professor, porque o preço do automóvel? Porque é o bem mais caro, né? E já que é consumido em conjunto, a gente sempre tende a olhar pelo bem mais caro. O aumento significativo do preço dos automóveis, a venda dos carros, logicamente, costuma diminuir e, consequentemente, eu tenho o quê? Um consumo de gasolina diminuindo também. Olha a curva da demanda aqui, que eu falei que é negativamente inclinada. Se o preço do automóvel subiu, o que acontece com a demanda? Ela cai por litro de gasolina. Por que, professor, que cai essa demanda? A demanda, pessoal, ela cai porque se eu tenho menos carros rodando, obviamente eu vou ter menos abastecimento nos postos de gasolina. Se eu tenho menos abastecimento nos postos de gasolina, consequentemente eu tenho um menor consumo de gasolina. E aí o que os postos vão precisar de fazer para manter o seu ponto de equilíbrio e continuar tendo lucro? Vão ter que diminuir o preço da gasolina. Professor, esse exemplo não está tão legal quanto a realidade. Por quê? Porque as pessoas ainda estão com poder de compra grande. As pessoas estão comprando carro, mesmo o carro ficando mais caro. Mas a lógica de mercado é, se o carro ficou mais caro, as pessoas tendem a deixar de comprar carro, né? Preço do carro aumentou, demanda por gasolina diminui. Aqui, ó, a gasolina que era R$8, né? Vamos colocar aqui esse ponto aqui, digamos, né? A gasolina lá R$6, você tinha uma demanda X. A gasolina nos mesmos R$6, ó. Eita. A gasolina nos mesmos R$6, né? Olha como que eu diminuo a minha demanda. Então, ou seja, você vai precisar de abaixar o preço, o mercado, os postos de gasolina precisam de abaixar o preço, senão eles não vão conseguir vender o seu produto, não vão conseguir vender gasolina. Por quê, pessoal? Porque tem muito pouco carro rodando. Se tem pouco carro rodando, né, tem um consumo menor de gasolina, a quantidade demandada de gasolina ela é menor. Então o mercado ele precisa de abaixar o preço da gasolina para incentivar também que as pessoas tenham um maior consumo de gasolina, ou que talvez aquelas pessoas, não que ela vá comprar carro porque diminuiu o preço da gasolina, mas às vezes a pessoa não roda tanto de carro porque a gasolina está alta. Né? Como abaixou o preço, pode ser que as pessoas rodem mais de carro e aí volta-se ao consumo do combustível, da gasolina normalmente. Beleza, pessoal? Então esse é o nosso entendimento aí sobre produtos complementares. Lembrando, esses bens complementares, eles são consumidos conjuntamente. Você pode ter um exemplo, ter vários exemplos como os que eu dei, também da camisa gola polo e a calça jeans, que são consumidos em conjunto. Porém, eu deixei alguns exemplos mais didáticos e aí coloquei para você também o gráfico que fica mais fácil a sua compreensão. Ok, senhores? Então até o nosso próximo encontro, a nossa próxima aula de estratégia. Um grande abraço.